Bem-vindos! No Decifrando o Mundo Gamer de hoje vamos falar sobre gameplay. O conceito de gameplay é algo bem simples, é a diversão de jogar, a maneira como essa diversão é construída, como controlamos o que acontece no jogo, os tipos de desafios, a facilidade ou dificuldade em vencer, as premiações, etc. A imersão, que foi algo que evoluiu de forma de maior destaque, porque os games atingiram um mercado maior, bem maior, e com isso veio a necessidade de trabalhar melhor suas histórias, seus personagens, trazer sequências de ação de tirar o fôlego com gráficos incríveis. Trabalhar melhor a imersão de forma geral, assim como temos com os livros, séries, filmes e para os games uma noção de realismo. Imersão é algo super importante para os jogos hoje em dia, porém, ainda dependem muito da qualidade do seu gameplay, pois jogar ainda é o foco. E sim, muitos aspectos do gameplay caem no campo da imersão, e há outros que são mais destinados à maneira como jogamos. Por isso, consideramos que o gameplay se divide em gameplay com alto impacto na imersão e puro gameplay. Então vamos para o vídeo de hoje. Gameplay e imersão trabalham em sinergia, mas dá para separar em um jogo aqueles itens que são mais feitos para a qualidade do que estamos assistindo e aqueles que são mais para a maneira como jogar. Gameplay com alto impacto na imersão são aqueles itens que, apesar de se tratar da forma como jogamos, têm detalhes na sua configuração que são feitos para poder manter aquela noção de realismo dentro de um jogo e também para manter aquela excitação em jogar. Por isso consideramos como gameplay com alto impacto na imersão. Desafios. O item de gameplay com maior impacto na imersão é a qualidade dos desafios. Para superar um bom desafio, nós nos aproximamos mais da tela, abrimos bem os olhos, ficamos com os ouvidos atentos. Junta esses desafios com cenas cinematográficas, talvez uma boa trilha sonora e pronto, já fica marcado na nossa memória. Por exemplo, a primeira fase de Battlefield 3 de PS3, adrenalina pura já de início, uma excelente maneira de se começar um jogo de ação. Ou a sequência de Heavy Rain, onde dirigimos um carro em alta velocidade na contramão. É claro que os tipos de desafios variam de acordo com a categoria do jogo, mas tendo um bom nível de dificuldade e um bom trato na imersão, há grandes chances de nós voltarmos a jogar. Desafios, níveis de dificuldade. Ter níveis de dificuldade, a escolha do gamer, é essencial para poder adaptar um jogo às capacidades de diferentes gamers. Mas uma coisa em comum é de que quando os desafios de gameplay são muito fáceis, perde seu interesse. Ter desafios onde a palavra não é só um termo, mas algo a ser superado é envolvente. Queremos vencer, queremos passar daquela fase difícil do jogo. Desafios de raciocínio, desafios de performance, de reflexos, superar a inteligência artificial do jogo. Esse tipo de vício de vencer um bom desafio fica mais evidente nos modos multiplayers, onde os nossos inimigos são muito mais imprevisíveis, já que não são de inteligência artificial. Por um modo história de um jogo, é excelente ter bons desafios, para manter nossos olhos atentos e ouvidos aguçados. 2. Mecânicas de gameplay com detalhes feitos para manter a noção de realismo dentro de um jogo. Para entender isso melhor, vamos a dois exemplos. Primeiro, a roda de armas de Red Dead Redemption 2. Acesso às armas é gameplay. Porém, há detalhes aqui feitos para manter a noção de realismo e para aumentar a qualidade do desafio. Em Red Dead 1 e no GTA, há o conceito da roda de armas e dos bolsos mágicos. Roda de armas é ter acesso a qualquer arma já adquirida. Isso é excelente para dar variedade ao gameplay e aumentar a diversão. Já os bolsos mágicos é a capacidade do nosso personagem tirar uma bazuca do bolso. Algo bem real, mas é um jogo. Em Red Dead 2 praticamente não existe mais os bolsos mágicos, mas ainda tem a roda de armas. Porém, a roda de armas teve uma pequena evolução muito bacana. Agora você somente tem acesso a todas as armas quando próximos ou quando usando o seu veículo no jogo, que nesse caso trata-se de um cavalo. Seria um carro se fosse um GTA. Você só tem acesso a todas as armas já adquiridas quando próximos da sela do cavalo. Uma vez longe dela, você passa somente a ter acesso a armas que estão com seu personagem, ou aquelas que estão nos coldres da cintura, ou aquelas que eles carregam nos ombros, sendo então no máximo 2 armas pequenas nos coldres e 2 armas grandes nos ombros. Isso é mais imersivo? Sim, pois se aproxima mais de uma realidade. Você só pode usar aquilo que você está vendo. Isso torna o desafio maior? Sim, porque às vezes seu cavalo foge e leva embora armas que você precisa. Então, se aproxima mais da realidade e torna o desafio de gameplay maior? Isso é um gameplay com alto impacto na imersão. Segundo exemplo, mecânicas de stealth, a maneira stealth de se jogar. Em resumo, stealth significa a habilidade de não ser notado, não ser visto. Um agente fantasma que realiza a missão sem ativar nenhum alarme. É eliminar alvos a longa ou curta distância sem nenhum alarde. Normalmente os games trabalham o stealth de duas maneiras. Silenciadores para as armas e às vezes mecânicas de distração, como jogar uma pedra em um canto do cenário para que o inimigo escute o barulho e vá investigar. Ter a possibilidade de jogar da maneira stealth
é um atributo de gameplay. Nós escolhemos jogar dessa forma ou não, usar esses recursos ou não. Agora, se esses recursos estão bem feitos, se funcionam ou não, isso é algo que impacta na noção de realismo dentro de um jogo. Por exemplo, usar o silenciador na arma. Se eu consigo eliminar um inimigo sem que outros ao redor escutem, isso é crível, faz sentido. Então, esse é um atributo de gameplay que impacta na imersão. Então, para finalizar essa primeira etapa do vídeo, é gameplay? Sim. Mas torna a experiência mais crível, mais próxima de uma realidade? Sim. Então é um atributo de gameplay que impacta na imersão, na noção de realismo. Agora, segundo, é gameplay? Sim. Mas nos faz prestar mais atenção, abrir bem os olhos e ficar atento? Sim. Então é um atributo de gameplay que impacta na imersão. Para concluir o vídeo de hoje, vamos mencionar alguns atributos de gameplay destinados somente à maneira como jogamos, independente se afetam ou não a imersão. Por exemplo, configurações do controle. Como fazemos para sacar a arma do personagem? Como fazemos para acelerar os veículos? Qual botão devemos pressionar? Ou modos de jogo. Existe um modo de combate estratégico, como em Dragon Age Inquisition, com uma visão aérea onde tudo fica pausado, e o combate direto, em terceira pessoa. Existe a possibilidade de análise forensica, como em Sherlock Holmes de PS3, ou os tipos de interrogatórios de Eleanor. Modo história cooperativo. Podemos compartilhar o modo história de um game com outro jogador, seja online ou seja tela dividida? Existe sistema de progressão de personagem? É no formato de árvore de habilidades? Enfim, para resumir toda essa questão de gameplay e imersão. Imersão é tudo aquilo que não temos controle. Um exemplo de imersão pura, gráficos e lip sync. Nós não podemos manipular os gráficos de um jogo, já está pronto, nós só assistimos. Um exemplo de gameplay puro, configurações do controle. Nós escolhemos, dentre as opções ofertadas, como jogar. E dentre esses dois extremos está o jogo, imersão e gameplay trabalhando em sinergia. Itens de imersão, itens de gameplay com alto impacto na imersão e itens de gameplay. Vai ficar mais simples com as reviews que vão vir ao longo do nosso tempo de canal. Espero que tenha ficado claro como que funciona gameplay e imersão nos jogos e que vocês tenham gostado de assistir. Obrigado por assistirem. Nos vemos sempre nas próximas Dantas Reviews.